quando o dia da libertação chegou. Não o 1º de maio, mas o 2º de abril. Isso não foi uma surpresa completa para nós, porque Trump havia sinalizado, mostrou muito claramente e ao longo de muitos anos, que ele queria impor tarifas. E ele queria equalizar o déficit comercial dos Estados Unidos. Ele acredita em tarifas. Desde que era jovem. Ele havia dito repetidamente durante sua campanha que, ao assumir, iria impor tarifas a todos no mundo mais belo do vocabulário. E, na primeira vez que foi presidente. 8, 9 anos atrás, ele havia imposto algumas tarifas, então o fato de que ele ia fazer algo não foi uma surpresa. Mas mesmo assim, o que aconteceu no dia da libertação foi mais drástico do que o esperado. De fato, é o maior choque que o sistema de comércio global já enfrentou. Os mercados de ações despencaram. Acho que até os mercados de títulos se moveram na América. As taxas de juros subiram, os preços dos títulos caíram. E assim, por enquanto, há um adiamento de 90 dias, no que o Trump chamou de tarifas recíprocas, e ele está colocando algumas exclusões para smartphones chineses, laptops, chips, e por enquanto há um alívio. Mas tarifas de 10% em todos os países não são negociáveis e já estão em vigor. Então, adiar 90 dias parece que você ganhou 90 dias de alívio. Mas, na verdade, durante esses 90 dias, não são apenas as tarifas que foram adiadas, porque com isso, pairando sobre você. Esperando. Não se sabe se vai acontecer ou não. Todo o resto fica em suspenso. Porque o que acontece depois de 90 dias? Você sabe que sabemos que o que a administração do ZEU quer é eliminar o déficit comercial do ZEU. Eles querem reconstruir a manufatura no ZEU e trazer os empregos de volta. E eles querem fazer isso. Não apenas de forma geral, para equilibrar com o mundo todo, mas eles querem fazer isso país por país com a China, com o Japão, com o Canadá, com o México, com o Vietnã, não com Singapura. Por quê? Porque Singapura tem um superávit. A América tem um superávit com Singapura. Está tudo bem. Se a América tivesse um déficit com Singapura, estaríamos lá. Também no topo da lista. Isso é a maneira como eles estão pensando sobre seus problemas. Então, esta é uma crença fundamental. Uma motivação muito profunda. Trump acredita nisso. Sua equipe acredita nisso. Muitos deles. E estes são objetivos que serão muito difíceis de alcançar. Então, devemos esperar que ele continue a perseguir este objetivo e, quando ele toma medidas e as medidas não entregaram resultados, eu acho que o resultado, a conclusão não será desistir, mas sim continuar a fazer mais movimentos e tomar medidas mais fortes. Portanto, podemos esperar ver mais passos sendo dados pelos americanos ao longo do tempo, e isso terá consequências muito significativas para muitos países, incluindo Singapura. Então, estamos aqui agora. Passos dados, passos ainda por vir. Mais incertezas por vir. Não estamos onde estávamos antes desta nova administração assumir ou antes do dia 2 de abril. O mundo está em uma nova fase. Um dos maiores problemas no comércio e decorrente deste pacote tarifário é o dano às relações entre os EUA e a China. A América adiou as tarifas contra outros países, mas não adiou contra a China.
A guerra tarifária entre a América e a China já começou. Primeira rodada, a América impôs 20%. A China respondeu com produtos selecionados. Então, a América voltou novamente, a China foi e voltou. Agora, os EUA impõem 145% sobre a China. E os chineses, você faz isso comigo, eu faço isso com você. Os chineses fazem com as importações dos EUA as vendas dos EUA para a China. 105%. Então, chegou a um ponto em que o número não importa mais. Pode ser 100, pode ser 200, pode ser 300. Quanto negócio será feito? Provavelmente. Quase nenhum, porque é impossível. E não para com tais itens tarifários. Vai além das tarifas. Então, por exemplo, a China restringiu as exportações de terras raras. E o que são terras raras? Elas são uma matéria-prima que você precisa para fabricar todos os tipos de equipamentos eletrônicos. E a China é um grande exportador. Se você não conseguir da China, é muito difícil conseguir de outros lugares. Então a China diz: você faz isso comigo? Bem, eu vou responder. Eu vou restringir as exportações de terras raras. E você não quer? Você não quer que eu te venda mercadorias? Ok. Eu não vou comprar suas mercadorias, não? É uma coisa. Mas também vou restringir as importações de filmes de Hollywood. Filmes não são mercadorias, porque filmes são apenas transmissões que você pode assistir. São serviços. Mas não importa, eu vou restringir isso. Eu não vou assistir Disney, vou assistir Neja 2. Então, efetivamente, o comércio bilateral vai ser destruído. E por quê? Porque as empresas simplesmente não conseguem fazer isso. Se a tarifa for de 5%, 10%, talvez até 15%, tudo bem. Estou vendendo para você. Vamos negociar. Você aceita 5, eu aceito 10. Apertamos nossos cintos um pouco. Meu lucro é um pouco menor, seu custo é um pouco maior. Tudo bem, vamos continuar e tentar. Manter a calma e seguir em frente. Mas quando é 150, 200%, e você não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, então você não pode ficar calmo e seguir em frente. Você deve manter a calma e então pode ter que decidir entrar em um negócio diferente ou sair do negócio. E isso significa que negócios inteiros e fluxos comerciais vão parar. E não vai terminar com o comércio. Porque se estou brigando com você sobre um assunto tão sério, é muito difícil para mim cooperar com você em outras coisas igualmente sérias. Então, por exemplo, os americanos querem que a China coopere com eles na restrição do fentanil. Porque os materiais para fazer fentanil vêm da China. De alguma forma, eles vão para o México e outros lugares. Eles são transformados em fentanil e depois contrabandeados para os EUA. E a América quer que a China pare de fabricar os produtos químicos precursores. Mas a China diz: bem, por que eu deveria me esforçar tanto? Então, isso vai escalar. E haverá consequências de longo alcance para as relações EU-China. Este não é um problema novo, na verdade. Não é um problema que começou com este presidente. É um problema que vem crescendo. Há vários anos, as atitudes mudaram. Quando Obama se tornou presidente. Com o tempo, elas se endurecem. Então são tanto os democratas quanto os republicanos. Dizemos que os americanos estão divididos, mas em relação à China, os americanos estão unidos. Forte consenso de que a China é um desafio a ser enfrentado. E eles têm que levar a China muito a sério. E, na verdade, estão se esforçando muito para se manter à frente da China e para manter a China, impedir que a China os ultrapasse. Ao mesmo tempo, os chineses dizem: estou crescendo, estou me desenvolvendo, quero ocupar meu lugar de direito no mundo. Quem vai me impedir? Então, esta é uma contradição fundamental. Os americanos dizem: quero ter certeza de que você não me ultrapasse.
Os chineses dizem: eu tenho o direito de me desenvolver. Então, podemos falar sobre uma situação ganha-ganha, mas quando você coloca dessa forma, há uma contradição fundamental e não será facilmente resolvida. Portanto, a última guerra comercial piorou isso, e será um problema sério para os dois países, e também para o mundo. Então, o que fazemos a respeito? Algumas pessoas dizem: não se empolgue, não exagere no problema. Já enfrentamos tempestades maiores antes, não falhamos. Então devemos encarar esses eventos com calma. E é verdade, não devemos nos empolgar, devemos encarar com calma. Mas precisamos nos preocupar e entender o que está acontecendo e o que isso significa para nós, porque desta vez algo importante é diferente. Já passamos por muitas crises ao longo dos anos. Quero dizer, passamos por crise financeira global, antes disso, crise financeira asiática, tivemos SARS, mais recentemente tivemos Covid. E de tempos em tempos, algo acontece no mundo. Somos levados junto e temos que nos preparar e enfrentar a situação. E todas as vezes tivemos sucesso, então temos confiança. Mas uma coisa importante que você deve entender é que toda vez que isso aconteceu, nós tínhamos duas grandes coisas a nosso favor. Uma, dentro de Singapura, estávamos fazendo a coisa certa. Podíamos nos unir, podíamos nos organizar, podíamos responder com as políticas corretas, mesmo as dolorosas, e podíamos ajustar o sistema, nos organizar. Mas, dois, toda vez que enfrentamos problemas anteriormente, Singapura fazia parte de um sistema global funcional, sistema econômico, sistema de comércio. E esse sistema de comércio promovia o livre fluxo de comércio, o livre fluxo de investimento. Incentivava as multinacionais a procurar lugares para fazer negócios. Nós éramos eficientes, estávamos indo bem, saíamos dos problemas, nos reconectávamos, podíamos retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento, retomar o sucesso. Então, toda vez que você enfrenta problemas, você sai, se reconecta, cresce novamente. Na próxima vez que houver problemas, você sai, o sistema ainda está lá. É um sistema financeiro global, o sistema da OMC. É isso que ajuda nós. O que aconteceu com o sistema que nos ajuda? Ele oferece aos países, grandes e pequenos, um campo de jogo nivelado. Então, seja você um país grande ou pequeno, sob o sistema da OMC, as regras são as mesmas. Seu acesso é o mesmo. O que quero dizer? Digamos que dependemos entre os países. Dependemos, não é? Às vezes você tem tarifas, às vezes você tem restrições, outras. Você tem permissão para fazer isso, mas não pode discriminar entre seus parceiros, grandes ou pequenos. Então, digamos, por exemplo, se a UE aumentar as tarifas sobre carros do Japão, você quer proteger os carros europeus, você aumenta. As tarifas sobre, por exemplo, Nissan ou Toyota, então você deve aplicar a mesma tarifa sobre carros de todos os outros países. Carros chineses, carros coreanos, carros indianos, carros americanos, você precisa tratá-los da mesma forma? Se Singapura tiver carros para exportação, Singapura também será penalizada com a mesma tarifa. Por outro lado, se você der uma isenção a um país, por exemplo, se a Austrália disser: eu vou permitir que o arroz da Índia seja enviado sem tarifas. Então eles precisam fazer o mesmo para o arroz de todos os outros países. Arroz japonês, arroz chinês, arroz vietnamita, arroz americano, todos precisam vir também sem tarifas. Precisa ser um investimento que se comporte. Você pode se proteger, mas não pode discriminar entre seus parceiros. E isso é chamado de NMF, nação mais favorecida.
Parece que se você é NMF, você recebeu algum favor especial, mais favorecido, certo? Mas na verdade, mais favorecido significa apenas favor igual. Significa que você não recebe mais do que ninguém e não recebe menos do que ninguém. E é um campo de jogo nivelado para países grandes e pequenos. Mas o que isso significa? É que para países pequenos que têm muito pouco poder de negociação, porque as regras são assim, nós desfrutamos do mesmo acesso ao mercado que os países grandes desfrutam. E nos beneficiamos do poder de negociação dos países maiores. E, portanto, podemos obter acesso e assim podemos obter investimentos e assim podemos conseguir empregos. Portanto, a NMF é crítica para Singapura. O que é diferente desta vez é que os CEUA não querem NMF. Eles querem para substituir seu sistema. Eles querem substituir o MFN por tarifas recíprocas. O que quero dizer é que não. Eu não vou tratar todos da mesma forma. Eu quero tratar cada parceiro de forma única. Eu trato com você, você trata comigo. O que você me dá, eu dou a você. Pelo menos, quando você trata, o que você me dá, o que eu dou a você, eu vou fazer você me dar um pouco mais, mas tratar de forma única. E a razão é explicar a força da América, porque eles são grandes, o maior PIB do mundo, a maior economia do mundo. Por que eu trataria todos da mesma forma? Eles não têm a capacidade de lidar com algumas chamadas famosas? Porque não tratamos isso de forma única? Como uma queda de braço. Vamos ver quem tem mais força. Quem tem a força mais forte? E vamos ver quem é mais forte. Vamos conseguir mais dessa forma. Então, é um mundo diferente. E a jornada não é sobre perder, mas vencer, vencer. Em qualquer lugar, as pessoas do ZEUA querem ter sucesso por si mesmas. Elas não se importam se outras pessoas têm sucesso por elas. O presidente Trump disse imediatamente: se pudermos fazer uma jornada justa e uma boa jornada para os Estados Unidos, não uma boa jornada para os outros. Isso é América em primeiro lugar. Agora é América em primeiro lugar. Então, isso tem um grande impacto para Singapura, um grande impacto para o mundo. O que isso significa para o mundo? Primeiro, teremos uma jornada diferente para diferentes países. Os países pequenos vencerão, porque não temos uma jornada diferente. Mas os países grandes não se sairão tão bem, porque terão muitos erros. Muitos erros. Muitas diferenças em suas jornadas. E poucas oportunidades para a jornada, para fazê-lo, para viajar juntos. Primeiro, as tarifas, mesmo que sejam corretas ou não, e neste caso, serão incorretas. Irão atrapalhar a jornada. Terão uma jornada e terão uma jornada. No ano 2000, no início da jornada, as tarifas dos EUA eram de cerca de 1%. Se pudermos chegar aos EUA, as ferramentas de viagem entrarão nos EUA. Haverá uma jornada. 1%. 1%, há algumas exceções, como trens que liberam muito, outras coisas como açúcar, onde eles precisam ser trancados, são sensíveis, tem corantes para proteção ou etanol, mas ao longo do estágio, 1%. Eles são os detentores do sistema de comércio global. Agora, eles já estão em torno de 10% em um nível que não existia há 80 anos. É muito alto, é mais alto do que qualquer outro país desenvolvido. E se, em 90 dias, o restante das tarifas entrar, tarifas recíprocas, e elas chegarem a 30, 40, às vezes quase 50%, então as tarifas do CCL serão ainda mais altas do que eram antes da guerra, durante a Grande Depressão, quando os CCL aumentaram as tarifas, e isso piorou a depressão para o ZEUA e o mundo. Além disso, esta
não é a história completa, pois as tarifas no pacote até agora não contêm dois produtos, corantes e scanners de semicondutores. E os corantes e scanners de semicondutores podem ter se sentido felizes por um momento. Mas os Estados Unidos deixaram claro que estão por vir. E isso pode atingir Singapura com força, pois os amplificadores e scanners são partes importantes da economia. Portanto, isso é do impacto direto das tarifas americanas. Mas quando outros países reagem, então você deve esperar um vai e vem, ponto a ponto. Aconteceu com a China, acontecerá com outros países. Então há uma expansão para baixo e o impacto será mais severo. O Canadá já reagiu. A União Europeia também reagiu com cautela porque estão um pouco receosos. Eles visaram a Harley-Davidson porque é um dos produtos americanos icônicos e é fabricado em algum lugar na Geórgia, não tenho certeza. Na parte norte, onde é território de Trump, mas eles não impuseram tarifas altas sobre o whisky. Por quê? Porque os americanos disseram: se você taxar o bourbon, eu vou escolher bebidas francesas, bebidas alemãs e champanhe. Então, ambos os lados pararam por enquanto, eles podem brindar a isso. Mas isso é uma parte pequena. Após a continuação da guerra, isso se tornará maior e os efeitos serão mais graves. Foi até o fim, e com outros países você pode seguir nessa direção também. E isso causará muito dano. Em quarto lugar, quando você tem tarifas e dizemos que isso vai desacelerar o crescimento e as coisas vão desacelerar, e haverá menos vantagens, não é apenas desacelerar o crescimento, será muito disruptivo. Se o crescimento desacelerado significa que os volumes diminuem, certo? Os lucros caem, talvez. Os bônus diminuam, com o tempo a escassez é menor. Ok, eu aperto o cinto, ainda tenho meu emprego. A maioria de nós, talvez com o tempo, eu possa procurar outro emprego. Mas se esse mercado de entregas for interrompido, se você for atingido por uma tarifa de 100%, as empresas na China estão fazendo nozes de Natal para a América, para o Natal. Uma tarifa de 150% para o Natal não vai acontecer. Se você tiver uma tarifa dessas sobre produtos farmacêuticos ou semicondutores em Singapura, vamos ter Natal ou não? Então, o que isso significa é que as indústrias podem ser interrompidas. Os negócios podem ser completamente virados de cabeça para baixo. Você pode ter todo o modelo de negócio desaparecendo de repente. E não apenas não acompanhando mais pessoas, mas você pode de repente encontrar muitos trabalhadores ociosos, se perguntando como cuidar deles. E isso pode rapidamente levar a decisões nos próprios EWA e também a situações externas. Então, isso será uma força de maneira significativa e positiva sobre os negócios, consumidores e a economia global. Em todo o mundo. Obrigado. Com todas essas novas tarifas, isso é algo que vai durar muito tempo. Não vai desaparecer imediatamente. Porque uma vez que você adiciona tarifas, uma vez que você protege seu mercado, é muito difícil removê-las. As pessoas vão se acostumar. Algumas empresas podem comprar, você estabelece tarifas, você diz vamos comprar na América, então eu compro na América. Na verdade, não depende. Você quer construir árvores de Natal no EWA? É muito caro. Onde? Encontrar trabalhadores. Mas depois, você obtém tarifas. E depois que as árvores de Natal surgem, então você quer parar com isso. A árvore disse: eu vou morrer, por favor, me ajude. Então você não pode mais parar com isso. Está lá, é uma realidade. E além disso, se você parar, então o partido na área influente dirá, mas você vê que as pessoas da empresa têm tarifas que ainda estão atrasadas. Por que eu tenho a mim mesmo? Você precisa substituir por um processo mais longo com eles. Para ir do lugar das empresas americanas antes da cor,
quando tinham tarifas altas, para o lugar das empresas controladas no ano 2000. Quando a tarifa era perfeitamente 0%, isso é um processo de negócios, para ser honesto. Agora, se as tarifas forem deixadas, elas serão diligentes por um tempo. Se quisermos reduzi-las, acho que será um processo longo, não será fácil. Então, será um problema prolongado. Será um problema prolongado. Isso será um problema prolongado.